Bom dia a todos. Bom dia. Estão todos bem? Graças a Deus. Então tá. Em nome do Messias, que é o Meixo Sama, eu gostaria de agradecer a Deus, nosso Pai, pela permissão de estarmos realizando o culto do início da primavera da Igreja Mundial do Messias Brasil, aqui na sede nacional. Com a presença de todas as senhoras, todos os senhores, e também todos que estão nos assistindo pela transmissão online, ao vivo. Bem, hoje, acho que perceberam, o presidente Paulo Santos não está aqui, né? Ele está no Japão. Na verdade, o culto do início da primavera vai ser amanhã, segunda-feira, mas no horário seria hoje à noite no Brasil. E ele está lá se preparando para o culto que vai ser realizado com Kyosho Sama, vai ser em Osaka, no Japão, e ele vai estar lá nos representando, né? Ele vai receber as sagradas palavras de Kyosho Sama e do seu representante também, né? Masaki Sama, representando todos nós, membros, sagrados membros daqui do Brasil, que seguem Meixo Sama sob a liderança de Kyosho Sama. Nós nunca podemos nos esquecer que Kyosho Sama, o nosso líder espiritual, é o verdadeiro e único herdeiro da obra de salvação de Meixo Sama, que se levantou com muita coragem e com muito amor para nos acolher e nos guiar ao verdadeiro caminho de salvação que Meixo Sama nos deixou, atuando em consonância com o cristianismo. E é através da autoridade de Kyosho Sama que hoje nós podemos realizar as atividades da Igreja Mundial do Messias aqui no Brasil. Por isso quero agradecer do fundo do meu coração a Kyosho Sama e ao seu representante Masaki Sama pelas suas sagradas palavras que norteiam a nossa fé, trazendo as tão preciosas sagradas palavras de Meixo Sama até nós. Então, representando todos os senhores, muito obrigado, Kyosho Sama, muito obrigado, Masaki Sama. Eu gostaria de lembrar que foi no dia 4 de fevereiro, dia do início da primavera, em 1950, lá no Japão, que Meixo Sama fundou a Igreja Mundial do Messias. Já se passaram 75 anos. Ou seja, esse mês, né, daqui a pouco, está fazendo 75 anos. Só que essa parte da história da igreja, talvez não foi muito bem explicada anteriormente. Mas graças a Kyosho Sama, viemos a saber muitas coisas, principalmente sobre a grande relação que Meixo Sama tinha com Jesus Cristo e que antes, talvez quase a gente não percebia. Quando ele fundou a Igreja Mundial do Messias, Meixo Sama deu o nome Messias. Messias é um nome cristão, não é não? Ele deu esse nome para a igreja dele, que já foi algo muito fora do padrão japonês, né? Principalmente naquela época, dar o nome de uma igreja, de uma religião com um nome cristão. Além disso, ele tinha o jornal interno dele, e ele mudou o nome para Glória. Olha só, Glória é um outro nome cristão. Ele também nomeou um dos seus livros que ele escreveu de Evangelho do Paraíso. Muitos já ouviram falar esse nome desse livro. Evangelho também é um nome cristão, não é não? O templo que ele construiu, ele deu o nome de Templo Messias. Depois foi rebatizado de Templo Messiânico, mas na verdade o nome original era Templo Messias. Ele compôs muitos salmos utilizando a palavra aleluia. Eu não sabia, e olha que eu já tinha lido muitos salmos, Meixo Sama escreveu milhares de salmos, mas Kyosho Sama trouxe vários, e nós já ouvimos vários salmos de Meixo Sama falando com o nome aleluia. Aleluia é um nome cristão, é um termo cristão. Falando em aleluia, ele disse claramente que ele amava o coro aleluia
do Oratório Messias de Handel, que é uma obra musical cuja letra é composta por passagens da Bíblia. E ele mesmo disse que a Bíblia é a literatura religiosa mais poderosa para o arrependimento dos pecados. Isso foi Meisama que falou. Hoje mesmo, agora há pouco, a gente ouviu, não foi? Que ele se espantou, assim, ele se emocionou de ver, da posse, né, do presidente, se não me engano, não é isso? Com a mão em cima da Bíblia. E também, eu me lembrei, né, tem aquelas sagradas palavras de Meisama, né, que muitos conhecem, que é a concretização da profecia do reino dos céus. Nós já lemos esse ensinamento antes, lá atrás, né? Onde Meisama diz que ele concretizará a construção do reino dos céus que foi profetizado por Jesus Cristo. Ou seja, vejam quantas ligações que Meixo Sama tinha com Jesus Cristo, com o cristianismo. E talvez eu pelo menos nunca tinha percebido essas ligações. Mas foi graças a Kyosho Sama que tudo isso que estava fragmentado, tinha um pedaço aqui, um trecho ali, e ele organizou tudo isso. Por isso que a gente sabe hoje a importância que Jesus tem na base das sagradas palavras de Meixo Sama. Entretanto, sinto que muitas pessoas ainda estão tentando entender racionalmente as coisas de Deus. Meixo Sama disse que não dá para entender as coisas de Deus apenas com a racionalidade humana. E é por isso que temos Kyosho Sama, por isso que ele trouxe tudo isso, por isso que ele ainda continua e vai trazer muitas coisas, porque ele é o Senhor dos ensinamentos. Kyosho significa o Senhor dos ensinamentos. E é ele quem vai explicar, exemplificar, ilustrar, revelar a verdade que precisamos saber agora, neste mundo. É ele que vai trazer aquilo que Meixo Sama quer nos dizer agora. Para nós, Meixo Sama é Kyosho Sama. Kyosho Sama é Meixo Sama. É assim que nós acreditamos. Nirai Sama nos ensinou que é uma linha direta, que vem lá de cima. Deus, Meixo Sama, Kyosho Sama, os membros. Eu ouvi isso lá atrás, quando era ainda novo, quando a gente, eu pelo menos, né, quando o Sandai Sama veio em 1985 aqui no Brasil, tinha aqueles aprimoramentos, e um dos pontos era esse. O que é um Kyosho Sama? Então o papel dele era esse, nos ligar, Deus, Meixo Sama, Kyosho Sama, aos membros, essa linha vertical. E hoje, né, com as que nós temos aprendido, né, com as sagradas palavras de Kyosho Sama, eu creio que podemos acrescentar Jesus junto a Meixo Sama, pois a gente diz que nós acreditamos que Jesus e Meixo Sama estão unidos servindo a Deus. Então é Deus, Jesus e Meixo Sama, Kyosho Sama e os membros. Além do mais, temos que lembrar que hoje o Masaki Sama é o representante de Kyosho Sama. Então podemos incrementar Deus, Jesus e Meixo Sama, Kyosho Sama, Masaki Sama e os membros. É isso que nós vivemos hoje. No mês passado, né, no culto de Ano Novo, eu citei que os pioneiros que viviam ao lado de Meixo Sama, eles tinham uma coisa inabalável. Lembra que eu falei? Que é a fé naquilo que Meixo Sama dizia. A crença que as sagradas palavras de Meixo Sama eram a própria voz de Deus, e por isso eles tinham que seguir firme e fielmente. Foi graças a isso que hoje estamos aqui, depois de quase 100 anos. Eu acho que eu falei sobre isso. Só que esses pioneiros, eles podiam ouvir a voz de Meixo Sama ali, ao vivo, não é isso? Naquela época. E hoje, nós podemos ouvir essa voz de Meixo Sama que vem nas sagradas palavras de Kyosho Sama e do Masaki Sama, seguindo essa linha que não mudou. Ou seja, Meixo Sama está vivo hoje falando conosco. É só a gente ouvir
as sagradas palavras de Kyo-sama e do Masaaki-sama. Porque isso é a mesma coisa de ouvir Meishu-sama falando hoje para todos nós. Nós ouvimos, né, as sagradas palavras de Meishu-sama sobre alimentação, não foi? Ele disse que no mundo de Miroku toda a humanidade seguirá a dieta vegana. Meishu-sama que disse isso. Apesar de anteriormente nós não temos dado muita atenção a essas sagradas palavras, a gente já tinha ouvido falar alguma coisa disso. Mas hoje nós sabemos dessa importância. E no ano passado, quando Masaaki-sama veio aqui no Brasil, esteve aqui no Brasil, ele disse sobre isso, não foi? Não sei se você lembra, ele disse que a dieta vegana de Meishu-sama, que Meishu-sama nos indicou, vai vencer o Jorei. Ele disse que a dieta vegana de Meishu-sama vai vencer o Jorei. Quando eu vi isso, me chamou a atenção. Eu nunca tinha ouvido essa forma de dizer. Mas foi Masaaki-sama que falou? Não. Meishu-sama falou isso para nós hoje. Mas Meishu-sama falou tantas coisas sobre o Jorei. Sim, ele falou. Mas depois ele falou, Meishu-sama falou que o Jorei com a mão levantada já não era mais tão importante. Porque a gente entrou na era do Sonen. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Antes praticávamos o Jorei para melhorar alguma situação, resolver algum problema, curar uma doença. Não era assim? No fundo, nós nos colocávamos na posição de protagonista, como aqueles que vão ministrar o Jorei, vai levantar a mão e resolver as coisas. Na verdade, no fundo, a gente usou o Jorei para nos beneficiar. Nós achávamos que levávamos a luz aos lugares onde não tinha luz. Olha, você precisa receber Jorei, porque você está sem luz, está faltando luz aí. Mas a gente esqueceu, ou nem sabia, talvez, que Deus já estava lá dentro, mas nós queríamos ser os protagonistas. Tomamos posse do Jorei. A gente falava que era o milagre do Jorei. Não era o milagre de Deus, era o milagre do Jorei. Não é que o Jorei não é tudo isso. O que eu quero dizer é que a gente supervalorizou o Jorei e a gente acabou esquecendo que quem ministra a luz é Deus. Tanto é que hoje, nas sagradas palavras que a gente ouviu, Meishu-sama falou isso muito bem forte. Tudo bem que ele estava direcionado sobre a política, não é isso? As sagradas palavras que a gente ouviu hoje. Porque os políticos não pensam em Deus, mas na verdade nós também esquecemos que Deus está vivo dentro de nós. A gente esqueceu aquela famosa frase que o espírito precede a matéria, vocês lembram disso? Né? Ou seja, o espírito prevalece sobre a matéria. O invisível é o mais importante. A gente explicava isso. Então, o Kyo-sama nos fez pensar. Com que sonem, com que sentimento estão fazendo? Não é o que eu estou fazendo, é com que sonem, com que pensamento, com que coração eu estou fazendo. Porque a gente tem que lembrar de Deus. Né? Hoje as sagradas palavras, tanto os salmos também, falando do ateísmo, teísmo, não foi isso? Estou brandindo o teísmo na minha cabeça. Brandir é pegar, sabe o que é brandir, né? Pegar a espada e... Então a espada dele é o teísmo. Ele quer mostrar ao mundo que Deus existe. E eu vou espedaçar o ateísmo. Porque isso é muito importante. Mostrar que Deus existe. E se Deus é o dono de tudo, se Deus está no comando de tudo, Ele governa tudo. Então temos que encontrar o nosso verdadeiro lugar com humildade. Porque, como eu disse, a gente quer ser protagonista, a gente quer ser aquele ator principal que vai fazer. Olha, eu vou ministrar Jorei em você, olha, vou fazer isso, siga o que eu estou falando. Não. A gente tem que ter humildade e entender que nós somos criados e que nós existimos para servir a Deus, que fomos agraciados com tudo que temos hoje
com tudo que na verdade pertence a Deus, porque o Deus é o verdadeiro dono de tudo, é o dono desse corpo, dessa vida, desse conhecimento, dessa fala. Com humildade a gente tem que admitir isso. Por isso, as verdadeiras 3 colunas da salvação, oração, alimentação e canção, não são ferramentas para a gente usar para salvar, para se salvar ou salvar outras pessoas. Não é isso. Elas são formas de nós reconhecermos que a salvação já nos foi dada por Deus. Talvez ainda tem pessoas que acham que é com isso que vamos salvar pessoas. Não. Nós precisamos reconhecer que Deus existe, ou que Deus já nos salvou, na verdade. É que nós, às vezes, não aceitamos isso. No ano passado, os senhores lembram que teve uma parte que Masaaki Sama, ele leu a Bíblia. Vocês lembram dessa parte de perguntas e resposta? E ele falou sobre uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso? Uma semente de mostarda. Ele disse que o importante é ter uma fé verdadeira, nem que seja pequena como um grão de mostarda. Mas não podemos pensar que temos a capacidade de mover uma montanha, porque quem move a montanha é Deus. Ele falou que, não é? Na Bíblia não está escrito que você tem que ter uma fé e pedir para Deus, e Deus vai mover a montanha. Não é você que vai mover a montanha. E talvez, sem querer, no passado, ministrávamos Jorei achando que nós estávamos salvando pessoas, e esquecíamos de Deus. Então, não podemos pensar que temos essa capacidade de mover a montanha, que tem capacidade de salvar alguém, curar alguém. Não, quem tem essa capacidade é Deus, só Deus. O que nós precisamos ter é fé, a crença de que Deus é quem vai decidir o que é o melhor para a situação, pois Ele é o Senhor. Então, por isso que eu entendo que a verdadeira fé é pautada na humildade de ouvir as palavras de Deus e praticá-las. Porque eu digo isso porque ainda ouço, pessoas indagando. Normal, eu sei, mas falam, mas por que tem que fazer isso? Será que isso funciona? Como é que funciona? Isso vai melhorar o que se eu fizer? Só que é como se ainda não está acreditando 100% que o que estamos recebendo de Meixo Sama, ouvindo dele, é Meixo Sama nos dizendo, por favor, pratiquem isso. Masaaki Sama falou ano passado, não falou? Meixo Sama está querendo que pratique isso. Então, quando Masaaki Sama ano passado falou que distribuir os panfletos da igreja é distribuir o desejo de Meixo Sama de apresentar a nossa igreja como uma versão completa do cristianismo. Lembra que ele falou isso? É para levar a palavra de Deus para as pessoas. É isso. Mas eu não entendo, ou as pessoas, será que vão entender? Ou será que esse é o modelo certo ou não? Deus só está falando, entregue. Lembra que ele citou que ele sai, ele anda, caminha e entrega para as pessoas? Ele mesmo falou, eu não sei o que Deus quer com isso, mas ele falou, entregue, então estou entregando. Então, se que o Sama Masaaki Sama está falando, eu volto a dizer, para mim é Meixo Sama que está falando para mim. Hoje na oração aqui, eu entoei, a oração do culto são palavras, sagradas palavras de Kyoshi Sama. E ele ofereceu as seguintes sagradas palavras. Ele falou assim, permite-nos, ó Deus, praticar com ainda mais paixão e devoção as verdadeiras 3 colunas da salvação. Vou repetir. Permite-nos, ó Deus, praticar com ainda mais paixão e devoção as verdadeiras 3 colunas da salvação: oração, alimentação e canção. Palavras de Kyoshi Sama. Se Kyoshi Sama escreveu assim, então eu acredito que Meixo Sama está me dizendo, pratique, por favor, essas 3 práticas: oração, alimentação e canção.
como eu estava falando agora há pouco, né, dizendo agora há pouco, essas verdadeiras três colunas de salvação, não é para a gente usar pensando que só em nós, que é uma ferramenta que vai fazer eu ganhar a salvação ou que eu vou salvar alguém. Mas Saksama disse que Deus declarou para todos nós, que toda a humanidade, todos os antepassados já foram salvos e perdoados. O que acontece é que ainda existem pessoas e antepassados que não sabem disso. Nós já sabemos disso, já ouvimos, não é? Mas como estamos aceitando isso dentro do nosso coração? Esse que é o ponto, não é? Por isso que os antepassados, eles já foram salvos, mas eles não sabem, ou não aceitam. Por isso as orações todos os dias, a eles, onde estiver dentro do seu coração, conversando com eles que estão aqui dentro, e dizer, olhe, você já foi salvo, já foi perdoado, aceite o perdão de Deus, retorne à casa do Pai. Esse é o nosso papel, de ajudar no caminho da salvação deles. Por isso que aí entram as práticas que Messama está nos dando agora, para ajudar a sentir essa salvação. Porque eles não sabem, ou sabem e não estão aceitando, ou estão desconfiando, ou não estão sentindo essa salvação. Por isso que as práticas, essas três colunas da salvação, eu sinto que é para ajudar a sentir essa salvação, ajudar a aceitar esse perdão. Por isso que tentar praticar essas práticas, pensar assim no sentido de deixar o nosso coração experimentar, sentir, deixar o nosso coração perceber coisas que não dá para explicar. Falei agora há pouco, talvez a gente não consiga explicar, porque não dá para entender com teorias e explicações. Tem muita coisa assim. Por que eu estou sentindo isso? Eu não sei explicar. É só alguém tentar sentir junto, mas tem que tentar fazer, praticar. Os panfletos, não é? Vamos entregar para as pessoas sem se preocupar se elas vão entender ou não, como eu disse agora há pouco. Mas na hora de entregar, aí, com que sonho eu estou fazendo? Tenha sempre no seu sonho, no seu coração, o seguinte: Deus, que o seu amor penetre no coração dessa pessoa. Não precisa falar. Dentro de você tem vários panfletos, 1, 2, 3, sei lá. Aí você olha a pessoa, por favor, Deus, que o seu amor penetre no coração dessa pessoa. E aí, com um sorriso, entregue para ela e fala: aqui está uma mensagem que talvez vai mudar a sua vida. Aceite, por favor. E pronto. Não precisa, eu preciso falar com você, eu quero falar sobre isso. Não precisa. Vai depender do seu sonho. Eu gostaria que o amor de Deus entrasse no coração dela. E, por favor, aceite. Talvez aqui esteja algo que vai mudar a sua vida. Pronto. Está feito, não precisa fazer mais nada. Só entregar. Sobre a oração. Eu já disse aqui várias vezes, essa oração é conversar com Deus. Não é... Existe, lógico, orações, tal, tem formas, mas na verdade, a sua conversa com Deus é uma grande oração. O Saksama falou, se você falar um bom dia, já é uma oração. Deus, bom dia, já é uma grande oração. Você está conversando com Ele. Então, a oração é uma forma de conversar com Deus, para dizer que você está encaminhando a Ele os sentimentos que estão surgindo dentro de mim, reconhecendo que tudo pertence a Ele. Se eu estou com raiva, ou estou insatisfeita, ou estou triste, indignada, ou alegre, a gente fala, nessa oração, fala: Deus,
eu reconheço que tudo isso pertence ao Senhor. Esse devolver a Deus, na verdade, é reconhecer que isso pertence ao Senhor. O Senhor está usando isso para mostrar para mim que eu já fui salvo disso. Só que eu ainda fico sofrendo com isso. O ser humano, naturalmente, na hora que acontece, é natural a gente ficar assim. Não é que não pode ficar nervoso, não. Mas depois você tem que refletir. Meu Deus, eu fiquei com isso, mas eu tenho que reconhecer que isso pertence a Ele. Ele está mostrando que esse sentimento já foi salvo. O meu sentimento ou de alguém que está dentro de mim. Por isso essa é uma grande obra de salvação. Não sou só eu. Então, cada vez que a gente reconhece isso e fala com Deus sobre isso, nós estamos participando de uma grande obra de salvação de Deus. Então, através da oração, a gente vai manifestar nossa alegria, nosso júbilo, nossa gratidão por termos ganhado o sopro da vida, por nós estamos sendo agraciados com muitas bênçãos. A gente também pode rogar a Deus, humildemente, para que a gente possa ser utilizado na obra dele. Ou seja, a oração é para a gente poder conversar mais com Deus, para voltar o nosso coração para Ele, para sentir Ele dentro de nós. Talvez aqui todos já tenham sentido isso, mas eu vou lhes dizer, muita gente que acha que Deus já não existe, é só falar, ore, converse com Ele, você vai sentir Ele, eu não sei explicar, mas Ele vai sentir. Sobre a alimentação, nós praticamos a dieta vegana para corresponder às sagradas palavras de Messama que eu disse agora há pouco, que diz que no mundo de Miroco toda a humanidade seguirá a dieta vegana. Isso Messama disse. Então, para corresponder a isso que a gente pratica a dieta vegana. Como a gente acredita que as sagradas palavras de Messama, essas são as sagradas palavras de Messama, então a gente tenta praticar. E se a gente está praticando, querendo corresponder à vontade de Messama, é natural que as bênçãos venham. Então, a gente tem recebido muitos relatos de pessoas que estão ganhando graças, milagres através da dieta vegana. Mas não pense que a dieta vegana está resolvendo o problema de alguém. É porque estão praticando aquilo que Messama falou. Estão querendo corresponder à vontade de Messama. Não é? É lógico que a alimentação vegana, ela melhora a saúde, é lógico que ela também é melhor do que a dieta carnívora. Mas o sonho é, eu quero corresponder à vontade de Messama. Eu quero praticar, já que ele falou sobre isso. Então, quando você tem isso dentro de você, estou querendo praticar aquilo que Messama disse, então, isso já é uma grande alegria para Messama. A canção é a mesma coisa. Através da canção, nós louvamos a Deus, principalmente através das canções que a gente recebe de Kiyosami Masaki-sama, porque a gente acredita que essas canções agradam a Deus, e as sagradas palavras que estão contidas nessas canções, elas ecoam no nosso coração e emocionam a nossa alma. Não foi assim? Ouvimos agora há pouco, e sempre, cada vez mais que os senhores ouvirem, fechem os olhos, vocês vão ver se sente ou não a presença de Deus. Assim, o que eu quero dizer é que Deus e Messama estão nos dizendo, pratiquem. Então, se a gente conseguir praticar aquilo que Messama está nos ensinando agora, Deus depois vai saber fazer Ele vai fazer o que tem que ser feito. Temos dificuldades, temos problemas, temos isso e aquilo que nos incomoda, mas Deus vai saber o que vai fazer melhor com isso. Da nossa parte é corresponder àquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. Porque só Deus tem o poder, e é Ele que tem o governo de tudo, inclusive da nossa vida.
sobre essas práticas, né? Eu citei aqui algumas, né? Será que conseguiria entender? É dessa forma que eu venho praticando com esse sono. E é isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Bem, mudando um pouquinho de assunto, recentemente recebemos o vídeo com a nova mensagem do Masaki Sama, em que ele explica com bastante detalhe sobre o fim do processo judicial. Nós vamos assistir esse vídeo daqui a pouco. Mas a reflexão que eu fiz sobre tudo que Masaki Sama mostrou naquele vídeo foi que eu reconheço que eu também fiz muitas coisas que a Messiânica fez e ainda faz em relação a Meishu Sama, em relação a Kyoshi Sama. Por isso eu sou muito grato por Deus ter me dado a chance de me arrepender, de pedir perdão a Ele e de ser aceito na sua obra hoje e eu estar aqui servindo na Igreja Mundial do Messias. Porque eu percebi que, como eu disse agora há pouco, eu também virei as costas para Deus. Quando eu tinha aquela forma de pensar, de achar que a igreja é mais importante do que Meishu Sama, do que Kyoshi Sama, obviamente, eu estava virando as costas para Deus. No fundo, não queria aceitar que Deus estava vivo dentro de mim, porque eu queria que Ele estivesse lá na igreja, no altar, e eu pudesse fazer minhas coisas livremente. Acho que muitas pessoas são assim. É normal. Eu tenho livre-arbítrio. Então eu posso fazer, falar, pensar o que eu quero. Quando eu vou na igreja, Ele está ali. Então eu tenho que respeitar. Mas fora dali, eu sou livre. Então eu, no fundo, não queria aceitar que Deus está vivo aqui. Onde eu estou, Ele está. Por isso que Kyoshi Sama, há mais de 20 anos, vem falando sobre o temor a Deus, e que também eu também não aceitava muito. Por que tem que ter temor a Deus? Não é que tem que ter medo de Deus, é que tem que ter o respeito de que Ele está aqui. Ele está aqui e a gente está fazendo coisas contrárias do que Ele quer, porque a gente está ignorando Ele. Pode parecer que não, mas tudo isso que está acontecendo, que foi falado sobre o fim do processo judicial, não é uma vitória, não. Porque senão parece que é uma coisa humana. Não. É um momento para refletir que realmente o que cada um fez, o que eu fiz minha reflexão. Então por isso eu agradeço a Deus por Ele ter me resgatado, me salvado daquela situação que eu vivia, e que hoje, graças a Deus, eu consigo reconhecer que Deus está vivo dentro de mim. Eu tenho que respeitá-lo. Esse temor é um respeito a Ele. Que hoje eu entendo, né? Antes não entendi, mas hoje eu entendo. Se você não tem um temor a Deus, você acha que Ele não está vendo você. Ele está longe. E eu faço o que eu quero. Mas quando eu for na igreja, não. Esse era o meu pensamento antes. Mesmo não era consciente, mas no subconsciente era isso. Então, infelizmente, muitos ainda não estão percebendo isso. Usam o nome de Meishu Sama, mas negam, no fundo, Deus. Porque acham que as coisas humanas são mais importantes. Então, como eu disse assim, dediquei bastante, mas na verdade é porque aquilo me dava prazer de dedicar, achar que estava fazendo bem e que aquilo ia me trazer um benefício que ia ser reconhecido, mas eu não falava com Deus. Eu achava que Deus estava falando para eu fazer aquilo, mas no fundo eu não perguntava para Ele, é isso mesmo? Então hoje eu percebo, por exemplo, donativo. Eu fazia o donativo, que era uma coisa assim,
eu fazia porque tinha que fazer, eu fazia porque eu recebi graça, mas eu fazia até para receber mais. Mas hoje, a minha forma de oferecer, fazer minha oferta monetária, é como se fosse, é a oferenda a Deus, é diferente. Por isso que a gente chama de oferta monetária, é uma oferenda a Deus, com todo o respeito, porque eu estou reconhecendo que tudo que eu tenho hoje, que antes eu não, antes eu tinha o meu salário porque eu trabalhei bastante, hoje não. O que eu tenho hoje é porque Ele me deu, e eu estou reconhecendo e devolvendo, nem que seja um pouco, mas eu quero devolver ao Senhor. Essa é a oferta monetária de hoje. Estou colocando Deus em primeiro lugar. Antes não, eu estava fazendo, talvez até usando Deus como meu empregado, porque já que Ele fez, eu vou pagar para Ele, não é isso? Ou eu vou fazer mais para Ele me dar mais, como se fosse um banco. Não, hoje eu respeito Deus, por isso é com esse sonho que eu faço a minha oferta monetária. Então, com que sonho está fazendo? Isso é só um exemplo que eu estou falando, que foi graças a Kiyosama que eu descobri isso, porque antes achava que estava fazendo uma coisa, mas não, eu não estava respeitando Deus, eu estava dando dinheiro para a igreja. Hoje não, hoje eu estou oferecendo a Ele, reconhecendo que tudo que eu tenho, inclusive o meu salário, minha saúde, minha família, os bens que eu tenho, pertencem a Ele, e eu estou reconhecendo isso, simbolizando na minha oferta monetária. Então, por isso, são vários itens, mas eu convido a todos a pensarem sobre várias coisas que nós fazíamos, como nós conversávamos com as pessoas, como nós tratávamos as pessoas, como a gente via a obra de Deus, que no fundo talvez era uma obra minha, de eu ser reconhecido. Sobre esse ponto, uma outra coisa, graças a Kiyosama, hoje eu reconheço que Jesus pagou pelos meus pecados. Isso é uma coisa que eu não tinha antes. E graças a Jesus que eu fui perdoado. Mas quem não reconhecer isso, vai ter que pagar por conta própria. Não foi isso que o Masaki Sama falou? E é isso que vai acontecer. Por isso que eles vão ter que pagar aquela indenização. Não é porque é um direito daqui, é porque Deus está dando essa chance para eles se arrependerem. Deus está dando chance a todo momento. Ele não desiste. Deus quer. Ele quer que seus filhos voltem para casa. É isso que Ele quer. Ele não quer mais nada. Então, por isso, nesse vídeo que nós vamos ver agora, que nós já ouvimos, né? Ele anuncia que teremos o movimento Messias, não foi isso? Isso é uma coisa nova, né? Eu nem sei bem como é que vai ser isso. Mas Ele está nos convidando para participar. Então, vamos ver o que vai ser isso, mas eu entendo que isso também é mais uma chance para todos, não é só para nós, membros da igreja, não, para todos participarem desse movimento Messias. Por isso, eu assim, sinto muita alegria, muita emoção de fazer parte da Igreja Mundial do Messias, que nasceu 75 anos atrás, né? 1950, mesmo assim ela está sempre em movimento. Por isso que o movimento Messias vem disso aí. Ela está sempre em movimento, porque a obra de Meisama, ela sempre está se renovando, sempre vão vir coisas novas. E é isso que, com esse sentimento que eu quero receber novas diretrizes para esse movimento Messias. Então, gostaria de encerrar desejando a todos um ótimo mês de fevereiro e que a gente continue caminhando sempre unidos ao sentimento de Kiyosama e do seu representante Masaki Sama. Então, um ótimo mês de fevereiro. Muito obrigado a todos.